glorificado seja para todo sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado a você que está aqui e nós estamos iniciando mais uma aula da EBD, uma pré-lição para que você, professor, você, aluno, possa estar já estudando previamente para que no domingo pela manhã você esteja um pouco mais preparado, atualizado a respeito da lição. E a lição de hoje é a lição 8 da revista O Pentecostalismo. O título, Comprometidos com a Palavra de Deus. É o que nós vamos estudar, então fique atento. Depois que você assistir a lição, você mesmo pode já estar no seu grupo, trabalhando, interagindo e divulgando. Faça aí, divulgue, compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, nas suas redes sociais, para que todos os seus contatos possam estar se tornando alunos e participantes da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. O texto base para a lição de hoje está em Lucas, capítulo 11, e versículo 28, que diz: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam ela no coração. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam no seu coração as palavras de Jesus. E a verdade prática, o autor aqui traz, na sua interpretação, a verdade que se deve pôr em prática de tudo que aprendemos aqui, é que a autoridade da Bíblia, ela tem origem em Deus. Então, por isso que ela é autoridade. Só por si só, por ter origem em Deus, ela deve ter autoridade sobre a igreja e sobre a vida individual de cada um de nós. E nós temos também aqui a leitura bíblica em classe, que é um texto de onde o autor ele elaborou a lição de hoje. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 19, e também 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que diz o seguinte: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Paulo estava conversando com seu filho na fé, evangelista Timóteo. E depois Pedro diz: sabendo antes, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que profundidade a palavra em si, né? Tem tanta coisa aqui que não está incluída na lição, mas que vem à mente da gente pela revelação do Espírito Santo em momentos assim tão apropriados. Mas vamos lá. A autoridade da Bíblia é o primeiro item que o autor traz aqui, o primeiro tópico que o autor traz. E no subtópico 1, sola Escritura, quer dizer, é somente a Escritura, nada mais. A igreja, ouvintes, ela nunca teve assim um período linear, sempre 100% tranquilo, cheia de fé. A sua história é permeada de altos e baixos. A igreja ela não precisaria de inimigos para persegui-la, para destruí-la. Ela por si só se auto-sabota, ela mesma se autodestruiria. Ela acabaria já, teria acabado, não fosse projeto de Deus. A igreja só não termina porque ela está nos propósitos de Deus. Porque nós mesmos, com as nossas falhas ao longo dos anos, dos milênios, enfim, já teríamos destruído totalmente ela, sem precisar de que outras pessoas fizessem isso. E num desses períodos que a igreja sempre teve assim altos e baixos,
né? Períodos de muita graça divina, muito poder, muita unção, muitas conversões. Outros períodos já de muita baixa espiritual, de frieza, de avareza, de idolatria. Teve um período, inclusive, está lá em Apocalipse, numa das igrejas para as quais Jesus enviou a mensagem, a João, que ela morreu totalmente. Ela esteve totalmente morta, um daqueles períodos em que não sobrou nada de espiritual na vida da igreja. Mas Deus, pelo seu propósito, a ressuscitou. Teve que ressuscitar alguém lá de dentro e novamente continuou trabalhando, edificando, porque o seu projeto jamais será frustrado. E um desses períodos de pentecostalismo aconteceu foi quando umas mulheres, umas senhoras, começaram um desejo ardente no seu coração a clamar na Suécia. E o Senhor levantou então pessoas pela oração daquelas mulheres que lavavam roupas ali, eram simples, pobres, e levantou alguns, entre eles Gunnar Wingre. Depois uniu-se a ele Daniel Berg e vieram para o Brasil, onde nasceu o pentecostalismo através da Assembleia de Deus. Os nossos fundamentos, subtópico 2. As Assembleias de Deus, elas declaram que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Única. Não tem outra. E tem surgido, apesar disso, muitos ensinamentos totalmente fora do contexto bíblico, daquilo que a igreja deve receber. Existem mentiras, existem meias-verdades, misturas, misticismos, de toda ordem. Coisas que não são nem para a nossa época, falam e fazem coisas em nome de Deus que Deus jamais disse que deveria ser dito e jamais se comprometeu com essas palavras. Então, vamos ver. Primeiro, vamos ver aqui o fundamento que nós precisamos ter, a Bíblia como única regra de fé e prática. Vamos lá. Única regra de fé e prática. A Bíblia. E aí, a igreja deve ser única e exclusivamente ensinada com os ensinos bíblicos. Então, a nossa fonte, é a Bíblia. Mas, além de ser a fonte, a Bíblia, o que precisamos? Veja você, ouvinte, quantas vezes você tem ouvido mensagens bíblicas, verdadeiras, sem nenhuma fissura, sem nenhuma mistura dentro dela. Realmente, palavras de Deus divinas. Acontece que elas não trazem um significado novo para a sua vida. Não há um movimento de Deus no seu coração, porque aquelas mensagens, elas são verdadeiras, mas elas não são para a nossa época. Não são para nós. Elas já aconteceram e, apesar de ser boas, elas não estão trazendo instrumentalização para abrir nossa mente, nos ensinar a viver nos dias de hoje por dentro da palavra de Deus. Então, o que precisa ser? Além de ela ser bíblica, ela precisa ser contextualizada pelo Espírito Santo para a igreja de hoje. Então, ela precisa ter a contextualização divina para os dias de hoje. Então, assim, vamos tentar entender. O que a gente precisa não é apenas conhecimento bíblico, diploma, certificado, teologia bíblica, que não tem nada a ver, quando abrimos a boca, com aquilo que a igreja está precisando ouvir. Deus sempre trouxe para o seu povo, seja no deserto, seja lá no Egito, seja lá escravos dos romanos, a mensagem para aquele momento, aquela mensagem, era diferente de uma época para outra. Era tudo Bíblia, era tudo de Deus, mas eles precisavam ouvir uma mensagem atualizada para o seu momento. E essa diferença é que precisa acontecer no meio da igreja. Nós, às vezes, estamos ouvindo muitas boas mensagens, mas que não são atualizadas pelo Espírito Santo para hoje. Tem servos e servas do Senhor que estão com as mensagens viva, divina, inspirada por Deus, trazendo revelações para os nossos dias. Como nós devemos nos portar diante dessa atual situação da sociedade. O mundo político que vivemos, científico, o mundo cultural, o estado da igreja, o estado emocional das coisas, as doenças, enfim, precisamos ter resposta para todos
as situações de uma nova família que surge por aí, às vezes sem pai, sem mãe, filhos abandonados, casamentos desfeitos. Precisamos ter uma mensagem que venha trazer respostas atualizadas. Então, somente a Escritura, sim, com certeza, mas pela inspiração do Espírito Santo para o momento atual. Então, o verdadeiro profeta de Deus, mensageiro, ele fala o que a igreja precisa saber hoje. Então é simples para você descobrir quem está com a mensagem de Deus. Ele está trazendo a resposta para os dias de hoje. 3. Não somos deístas. Deístas é que tem vários deuses. Nós somos teístas, isto é, cremos em um Deus que não está longe. O deísta, ele pensa, na verdade, Deus distante. Deus criou o ser humano, fez, enfim, e agora está lá distante. A gente vive aí à toa, buscando, vivendo conforme a gente imagina e pensa e conforme dá. Mas nós temos um Deus que ele não está distante de nós, que nos criou, sua imagem e semelhança, com um propósito firme de nos acompanhar sempre e ter nós ao seu lado sempre e ele ao nosso lado para sempre. Tanto que lá em Apocalipse diz que Deus mesmo habitará com eles, Deus mesmo iluminará a cidade, estará para sempre com eles. Jesus disse a mesma coisa, eu quero levar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam e eu esteja com vocês. Então, nós temos essa esperança, essa expectativa, nós vivemos por isso, sabendo que nós temos um Deus pessoal que se importa e que se interessa por nós. O tópico 2, aí já entra no zelo pela doutrina. O autor chama atenção aqui, ensino ou instrução, é o subtópico 1. Bem, para mim, isso está chovendo no molhado, né? Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar, redarguir, corrigir, enfim, né? E o próprio Senhor, né? Ele falou que o conselheiro, está lá em João 14, 26, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vai ensinar vocês. Então, ensinar e instruir é a mesma coisa, é a mesma, não tem diferença, mas vamos chamar a atenção para isso então, que nós estamos sendo ensinados e instruídos pela palavra de Deus. Subtópico 2, o conteúdo da fé. Bem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o conteúdo da fé é a palavra de Deus. Se ela nasce em nós, quando nós ouvimos, e ouvir, nesse caso aqui, é aprendermos, e aí começamos a entendê-la, isso faz com que a gente comece a crer. A grande maioria de nós, nunca viu Deus, nunca viu anjo, nunca viu Jesus. Alguns não viram nenhuma manifestação, às vezes muito especial. Mas estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo traz revelação ao coração, a fé começa a brotar. E nós começamos a acreditar na palavra de Deus. Então, o conteúdo da nossa fé é a palavra de Deus. O subtópico 3, a nossa confissão de fé. Uma das preocupações do autor aqui sobre o pentecostalismo que ele está trazendo dessa revista é para estabelecer o credo e as confissões de fé das Assembleias de Deus. Se você analisar aqui, estudar cada lição, seguidamente ele está colocando ali, né, alguma coisa do credo ou das confissões que nós temos, que a Assembleia de Deus tem no Brasil, para salientar, para trazer assim instruções para a igreja, né? E ele diz que a nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, de fato, né? Várias das suas lições têm referência a isso. Mas o que é importante aqui, que ele deixa claro que mesmo os credos mais bíblicos podem ser revistos. Mesmo os credos que a gente faz com a inspiração ali, eles podem ser revistos, mas a Bíblia Sagrada não. Então a Bíblia tem a importância que sobrepuja sobre todos os credos, todas as confissões, todos os dogmas, regras e normas que a igreja deve ter. Então a confissão de fé, ela deve estar baseada realmente na Escritura Sagrada. E o terceiro tópico, cuidado quanto aos modismos, né? Ao lermos e estudarmos a palavra de Deus, conhecermos ela um pouco mais, nós estaremos mais preparados, na verdade, para não sermos iludidos aí com movimentos que parecem divinos, mas não são. Jesus orientou, examinem as Escrituras. Caso não o façamos,
nós vamos nos alimentar daquilo que nos dão. Se a gente não lê a Bíblia Sagrada, se a gente não busca conhecer a palavra de Deus, a gente vai se alimentar pela internet, na igreja, em qualquer outro lugar, daquilo que nos passam. E é por isso que muita gente está confusa, é por isso que muita gente não está conseguindo ter uma intimidade, comunhão com Deus, porque vai se alimentar sem o compromisso de estudar, de verificar, de analisar se de fato é aquilo que a palavra está dizendo. Vai chegar um tempo em que vão ser julgados e condenados não somente aqueles que trouxeram mensagens falsas, com interesses escusos, que ensinaram errado, mas aquelas pessoas, como eu e você, que se alimentam e que às vezes não estudam a palavra de Deus. Nós temos um compromisso de examinar as Escrituras. No sistema jurídico comum, você não pode chegar diante do juiz numa condenação e dizer: juiz, eu não posso ser condenado porque eu não conhecia a lei. Porque o que se diz na regra da lei é que é a obrigação de todo cidadão conhecer. Na Bíblia Sagrada é a mesma coisa. Ela está disponível para nós. Então, por preguiça, por desinteresse, não estudamos, não queremos gastar tempo com a palavra de Deus, e aí vamos nos alimentar às vezes de fonte errada, nós não seremos excusados. Temos um compromisso diante de Deus de estudar a palavra de Deus, para que esses modismos, essas coisas assim, a gente não confunda a cabeça da gente, né? As inovações aí, elas sempre aconteceram no ambiente religioso, de todas as formas. Eu já passei por várias fases, quem sabe você também já passou, de inovações, né? Agora tem que ser música só de doutrina na igreja. Aí agora não, agora tem que ser música só para que tenha mensagem para o pecador. Aí chega uma outra época, é só música sacra, só aquela música mesmo assim, que aí isso traz inspiração, as outras não pode. Daqui a pouco, não, nós temos que ter músicas novas, ritmos novos para atrair pessoas, enfim. E assim vai ao longo do tempo alternando. Não, agora é só música que diga Jesus eu te amo, só adoração, só isso é que vai ser bênção, outro tipo de música não. Enfim, a gente vai inovando coisas e acho que isso vai trazendo a bênção de Deus para a igreja e nós vamos buscando cada vez mais novidades e não é isto. O que é importante é a essência da palavra de Deus. Então a melodia da moda, o ritmo, os gestos, os chavões, as campanhas, nada disso devem nortear a nossa vida espiritual, né? O compromisso de Deus, amigos, é exclusivamente com sua palavra, né? Esses dias eu estava ouvindo, eu não sei quem é, eu não lembro quem é, tentei lembrar mesmo, mas eu até fiquei chocado, né? Alguém estava dizendo, fazendo uma determinação, sei lá qual, não estou lembrado do assunto, mas isso aconteceu, um pregador, que ele dizia, olha, né, a minha palavra não vai cair, eu estou falando para você, e Deus vai cumprir. E por que Deus vai cumprir? Porque ele não deixa a palavra do seu servo cair. Porque lá o Elias disse, sobre a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio, e não choveu durante 3 anos e meio. Então, sobre a minha palavra, quer dizer, Deus tem compromisso com a palavra do seu servo. Desde quando? De onde isso? As pessoas não param para entender que é Deus o Senhor e não o homem. O servo jamais vai determinar algo e o seu Senhor ter a obrigação de cumprir. Quando Elias disse sobre a minha palavra, ele não estava querendo dizer que era dele, pessoal. Todo mundo sabia ali que ele estava representando Deus, que naquele momento ele era o profeta de Deus, que ele trazia a palavra, as revelações que Deus dava para ele. Ele não teria essa petulância, essa audácia de querer determinar uma coisa e Deus ter que cumprir na marra para não cair a palavra dele em vão. Isso não funciona, não é assim. E é por isso que nós precisamos ter base na palavra de Deus para não entrar nesses modismos aí, que está um outro modismo, em todos os cultos a gente vê isso, né? Eu profetizo para você agora, eu vou profetizar sobre toda a igreja. Todo mundo cai numa histeria, como que se aquilo fosse realmente acontecer. Nada acontece. Nenhuma daquelas profecias se cumpriu até hoje, mas o povo continua esperando, aguardando, acreditando que essas coisas são de Deus. Vamos parar com essas coisas nos nossos cultos, né? Falar somente o que Deus manda falar, somente o que vem de Deus. Essas inovações para prender povo, para segurar povo, para atrair pessoas, isso não deve funcionar, professor. E aluno, ensine isso para os teus alunos. E segundo, ele está usando aqui um versículo ali que ele falou, que Paulo falou com Timóteo. Procura
apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado aqui tem a ver com vida limpa, com testemunho fiel, uma vida correta, com princípios. Não é aprovado porque tem lá um seminário bíblico, eu tenho teologia, eu tenho um certificado na minha sala dos diplomas que eu consegui, eu estou aprovado, eu me preparei bem com a palavra, estudei tantos anos a palavra de Deus, tenho uma certificação de doutorado teológico. Não é esse o preparo que Paulo estava dizendo. Preparado é uma vida no altar, uma vida limpa, é uma vida irrefutável, que passou pelas provas e venceu, que tem raízes profundas de Jesus, da sua palavra, onde nada mais vai abalar a sua fé, seja perseguição, seja luta, seja problemas. Você está pronto, você está apto, você tem a palavra de Deus atualizada no seu coração e na sua mente. Isso é estar preparado, testado e aprovado, que não é leviano, que não se deixa ser seduzido, que não se deixa não venda a sua alma, não venda o seu ministério por interesses espúrios. E aí ele vai aqui para o subtópico 3, que diz como obreiro que não tem nada do que se envergonhar. O que é um obreiro? É um trabalhador, aquele que realiza uma obra é um obreiro. E o Paulo ele utiliza essa metáfora aqui para significar a atividade do mensageiro divino, que é comparado como alguém que faz uma obra, que realiza uma obra, né? Então, não tem do que se envergonhar. É o quê? Um trabalhador comprometido, que cumpre o seu horário certinho, que faz hora extra quando precisa, que não está explorando o tempo do seu senhor, não está botando fora, que ele está sendo honrado, que está dando um bom testemunho. Aquele trabalhador que está dentro da empresa fazendo a coisa tudo certa em relação à obra de Deus. Quem é o seu patrão, quem é o seu senhor? É o Senhor nosso Deus. Que ele não está desvalorizando o trabalho dele. Por quê? Porque o salário que ele vai ganhar, a recompensa que ele vai ganhar, ninguém nunca vai pagar. A salvação da sua alma, os galardões, as bênçãos de Deus, um salário altíssimo que ele recebe para fazer a obra do Senhor relaxadamente? Não é possível. Não vai ganhar salário alto, não vai ganhar a recompensa alta quem fizer relaxadamente a obra do Senhor. Então, um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade aqui, né? Vamos para o último subtópico da lição e já estaremos encerrando. Dizendo que você pode entrar em contato conosco, você pode se inscrever no canal da EBD, é uma alegria ver quando as pessoas se inscrevem, e você pode também espalhar para seus amigos. Vamos fazer essa campanha, estou te convidando, espalhar aí nas suas redes sociais e lá na sua congregação começar a pedir para as pessoas se inscreverem e acionar o sininho, porque daí acionando o sininho, cada lição de cada semana vai ser divulgada para aquela pessoa e ela poderá estudar previamente também. Então aqui, o último subtópico, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo escrevendo para Timóteo. O que é manejar bem aqui? Vamos lá. Que tenha conhecimento do que fala. Vocês já viram pessoas assim dando um discurso? Já viram pessoas pregando? Mas assim, você vê que ela está insegura. Que às vezes não é, tem aqueles que é pelo nervosismo, não estão habituados, enfim, é diferente. Não é essa questão, gente que não está habituada com púlpito, falar na frente de pessoas, é outro tipo de situação que a gente tem que entender. Estou falando aquelas pessoas que são já habituadas e que vão pregar um assunto e às vezes ficam perdidas, porque não tem um conhecimento profundo daquela palavra. Quando eles saem do altar, dali uma semana, não lembram mais nada do que falaram, porque não está dentro do seu coração, eles não têm domínio do assunto. Vai eu falar aqui de alguns assuntos científicos aí que eu não tenho conhecimento, eu vou me perder. Então a palavra de Deus é a mesma coisa. Você precisa manejar bem a palavra de Deus, quer dizer, você tem que conhecê-la. Ela tem que passar por ti. Você tem que sentir a experiência, viver isso, ter uma revelação espiritual. Aí fica mais fácil. As pessoas vão perceber, olha, Deus trouxe revelação ao coração desse irmão e dessa irmã. Segundo aqui, como eu já estava falando aqui,
que tenha experimentado ela na sua vida. É muito mais fácil você conseguir transmitir aquilo que você viveu. Dela que é a palavra, né? Aquilo que você viveu se torna muito mais eficaz assim quando você transmite para as pessoas. Não é uma história que você conheceu ou ouviu de alguém. E saber explicá-la. Porque às vezes a pessoa ela tem um conhecimento bom, ela tem experiência de Deus, mas ela não consegue, não desenvolveu essa condição, essa capacidade. Peça a Deus graça, faça estudos aprofundados, procure experimentar isso quem sabe você lá no seu quarto, na sua sala, né? Fazer ali um pouquinho de explicações para você mesmo, você vai perdendo a timidez, vai conseguindo explicar melhor. Saiba também a hora certa de manejá-la. Você pode estudar a Bíblia, saber explicar, mas às vezes falar na hora errada. Já falei muitas vezes na hora errada. Às vezes a gente dá pérola a porcos, entra em discussões desnecessárias. Já entrei em discussões bíblicas tentando mostrar porque estava no meu coração. Depois eu fui para casa dizendo por que eu fui me meter nessa discussão, porque não rendeu nada. As pessoas não receberam, entraram só em conflitos, não foi edificante. Então tem um momento para falar, tem a hora certa para dizer algumas coisas, né? Então é preciso também saber a hora de utilizá-la. Às vezes a pessoa está ali enferma, que tipo de palavra? Está em solidão, que tipo de palavra? Sofrendo com alguma situação? Qual a palavra que precisa para aquele momento, se realmente é preciso, né? E aquilo que eu chamei a atenção bastante antes, né? Que a contemporize. Ela precisa fazer sentido para os dias atuais. Se você for falar de Zaqueu, se você for falar de Lázaro, não é só ficar 40 minutos ali pregando no púlpito, falando para alguém, repetindo, contando aquela história que a pessoa já ouviu mais de 200 vezes. É Bíblia, é palavra de Deus, mas o que ela traz para nós hoje? Tem algum sentido para hoje? Deus colocou no teu coração alguma revelação? Você simplesmente porque não quer estudar, você simplesmente porque não quer buscar a revelação de Deus, não quer jejuar, não quer consagrar, você vai falar o que você sabe que não vai dar errado, porque está na Bíblia, é uma história verdadeira, e saímos dizendo graças a Deus, que grande culto, mas não trouxe às vezes aquilo que Deus queria falar para o povo naquele momento. Então é preciso contemporalizar. Na verdade, agora chegamos à conclusão, né? E qual é a conclusão que nós temos desta lição? Sola Escritura. Essa é a conclusão. Somente a palavra de Deus deve servir de fonte de inspiração para os nossos corações. Deus tem resposta para todos nós, tem resposta para os presidentes da República, tem resposta para as enfermidades, tem resposta para a igreja, para a tua família, para nossas vidas. Nada além da palavra de Deus. Tudo o que for dito que venha de Deus, livros, revistas, mensagens, louvores, hinos, tem que ter inspiração na palavra de Deus. Nós devemos voltar a aprender a refutar. Eu sou de um tempo em que, se uma pessoa fosse lá no altar cantar um hino e não tivesse uma unção de Deus na sua vida, não estivesse consagrada a sua vida a Deus, a igreja inteira percebia e rejeitava. Se uma pessoa fosse lá trazer uma palavra lá, podia esganiçar gritando, pregar, falar línguas, mas se a igreja quando estava no Espírito, percebesse que aquela mensagem não veio do coração de Deus para aquele momento, que não tinha unção de Deus, que a vida daquela pessoa não estava no altar, a igreja rejeitava. A pessoa tinha preocupação de subir no altar, de estar com a vida consagrada a Deus. Nós precisamos voltar a isso, para que somente a Escritura tenha efeito nos nossos cultos, nas nossas reuniões e na vida da igreja. Muito bem, gente, estamos indo embora para voltar na próxima semana, se Deus quiser, com mais uma lição, a lição 9 da revista do primeiro trimestre da EBD, as Assembleias de Deus no Brasil. Volto a te convidar a se inscrever se você ainda não é inscrito, clicar aí no sininho, deixar o seu comentário, entre em contato conosco e compartilhe
com a sua família, com seus amigos, com mais pessoas essas mensagens aqui, tanto essa como outras. Te convido a assistir as anteriores também e ali curtir, né? Compartilhar para que outras pessoas também aprendam a palavra de Deus da melhor forma possível. Boa aula para você nesse domingo, para toda a sua congregação. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por mais uma lição que aqui aprendemos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a revelação do Senhor para nós. A Tua palavra é a orientação para os nossos caminhos. Disse Davi, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra. Nós queremos estar vivendo com esta luz dentro dos nossos corações, num mundo de trevas, de lutas, de tristezas e angústias. Abençoe cada professor, cada aluno, cada ouvinte desta mensagem, trazendo edificação e salvação, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição, se Deus quiser. Ele triunfou, sim, ele triunfou.